E tem alguma coisa muito importante, que é a dependência do binômio petróleo-dólar. Se o barril de petróleo tiver acima de 50, 60 dólares, o prefeito tem tudo para ser bom. E o dólar tiver acima de 4,5. Mas se tiver a menos, a receita da cidade cai e o prefeito não tem o que fazer. Por quê? Porque está atrelado o ICMS, os repasses federais, os repasses estaduais, a esse binômio. Dólar, barril de petróleo. Em 2016, o barril de petróleo caiu para 29 dólares. O estado do Rio faliu, os municípios faliram, mas nós conseguimos até junho dar uma segurada nas receitas e na despesa. Tanto que eu duvido que alguém me desminta a afirmação que eu vou fazer aqui agora. O prefeito que mais pagou folha de pagamento em Caxias fui eu. E fiquei devendo 2. Por quê? Porque eu paguei 5 folhas de triênio que deixaram atrasado. Os triênios, quem botou em dia os triênios, que melhorou o salário das pessoas, fomos nós. Inclusive professores. Professores, médicos, todos os triênios. Por exemplo, o Zito deixou de triênio atrasado uns 300 milhões. Se eu deixei 2 folhas e meia e deixei 200, eu já paguei mais 100. Não é? Então eu estou mostrando a vocês que esse é um debate que tem que ser feito. Não é? Mas é que as pessoas não fazem conta. E eu aprendi a respeitar números. A respeitar números, respeitar a história. Exatas, né? Eu ontem fiquei muito chateado quando um advogado foi defender um constituinte, um cliente, e ele misturou Maquiavel com Antoine de Saint-Exupéry. Não é? Imagina o cara misturar o príncipe com o pequeno príncipe. E esse cara é advogado, foi defender alguém no Supremo. Esse cara tem que ter a OAB cassada. Esse cara beira a imbecilidade. Porque quem disse que tudo vale a pena, quem disse que os fins justificam os meios, foi Maquiavel, não foi Antoine de Saint-Exupéry. Agora imagina o cara chegar no Supremo, que é a corte maior, defendendo um cliente e falar uma besteira. Cara, esse cara não pode mais assinar petição. Esse cara acabou a vida dele. Agora, você imagina que uma das profissões mais respeitadas que eu tenho carinho, que é o advogado, fazer a condenação do cliente dele. Não é? E as pessoas que mentem? Quem mente, que vai para a rua, porque eu acho isso aqui. Imagina, aquele cara condenou o cliente. O que um cara desse tem que ser feito? Tem que ser afastado. Eu acho que a OAB Nacional, a OAB Federal, tem que fazer um levantamento da vida dessa pessoa, porque você não pode, eu te contrato para ser meu advogado e você me ajuda a me condenar. Imagina você me contrata para ser médico e eu te ajudo a te matar. Então, é isso, esse debate que vocês da Metropolitana estão fazendo, que você, Ricardo, está fazendo, é que eu acho que é importante. Porque quando o Chacrinha falou quem não se comunica se trumbica, isso é trumbicar a pessoa. Verdade. Entendeu? É verdade. E no cenário hoje atual da nossa cidade, politicamente falando? Deixa eu dizer para você, a cidade vive um momento de fragilidade de representação política. Você tem o Washington, que construiu uma representação política forte, né? Você tem o Aldo, que inclusive até na saúde, né? Ele teve um trabalho muito bom, sinceramente. Veja o seguinte, eu acho que são 2 coisas que a gente tem que ver. Até na questão da pandemia. Mas eu acho que são 2 coisas que a gente tem que ver. É o planejamento e a execução. O Washington talvez seja a pessoa mais ousada para fazer, para pensar. Eu gosto muito do programa de saúde da família. Eu acho que tem que fazer muito na prevenção. Eu acho que nós avançamos muito na execução. Né? Por exemplo, o Hospital do Olho é um avanço. Não é? Considerar o Moacir regional é um avanço, é mais 10 milhões por mês. Ganhar a Saracuruna. Agora, você imagina a pessoa quando fez 2 hospitais de emergência, um do lado do outro. Você fez o Moacir e Saracuruna. Será que precisava de 2 hospitais de emergência, um do lado do outro? Será que essa cidade precisa de 3 ou 4 maternidades? Você sabe que é trabalho de parto, né? Trabalho de parto é quando a pessoa começa a sentir as primeiras contrações até ter o filho. Normalmente, são 6 horas. Não é? Tem algum ponto de Caxias que você leva mais de 2 horas e meia para chegar no ponto central da cidade? Dá um exemplo. O cara sai de Parada Angélica para ir para o Moacir do Carmo. Quanto tempo no máximo ele leva? Uma hora mesmo. Uma hora. E de Xerém?
para chegar no Moacir do Carmo? Demora mais. 1h30, 2. E do Parque Fluminense? Muito menos, meia hora. E da Prainha? E do Jardim Leal? Então, você está me dizendo que tem um ponto que você não gasta mais de 2 horas. Ali devia ser a maternidade. Mas você devia ter em cada ponta um programa de saúde da família com uma ambulância para, se a pessoa chegasse mal, ser atendida e ir para a maternidade. Agora, essa maternidade devia ter um CTI pré-natal, devia ter um cirurgião, devia ter anestesista, devia ter uma estrutura. Melhorar a estrutura. Por quê? Porque aí você faz... E essa maternidade convém com uma faculdade de medicina. Né? Agora, mas Alexandre, você não fez isso? Fiz. O Moacir do Carmo, quando eu fui prefeito, era o hospital de residência médica. A Unigran Rio botava os alunos lá com preceptores para ensinar medicina lá dentro. Né? E nós devíamos ter avançado nisso. Agora, e o Washington? O Washington fez uma revolução. Ele motivou as pessoas. Aí você fala, e o Zito? Fez uma revolução no asfalto? Fez. Porque como o Marcelo queria, o Marco Aurélio queria ser candidato a deputado federal, começou a fazer o Zito, asfaltar morro, asfaltar isso. Esqueceu de mudar as manilhas embaixo. Porque quando você asfalta o morro, aumenta a velocidade da água. Todo um saneamento. E se você chegar na Praça Humaitá, está enchendo hoje quando asfaltaram aqueles morros. Se você chegar na Vila São Luís, as enchentes são porque asfaltaram os morros. Então, esse é um debate de planejamento. Agora, a cidade nossa tem um seríssimo problema. Como é o nome da nossa região? Baixada. Por quê? Está abaixo do nível. Porque fica abaixo do nível do mar. Então, quando chove de maré cheia, com a ocupação territorial que teve a cidade, você começa a encher a cidade. Verdade. Agora, como é que você devia fazer isso? Primeiro, não ter tido a ocupação urbana como foi feita, sem nenhum planejamento. Não é? Você vê o seguinte, o Lagunas do Dourado é um erro de construção, porque quando foi feito, aterraram e o leito do rio Miriti era abaixo do Lagunas do Dourado. Só tem que foi caindo areia, 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 terra, areia, areia, o leito ficou acima do Lagunas do Dourado. Então, para você resolver aquilo dali, tem que gastar um dinheiro muito maior do que foi feito o planejamento do Lagunas do Dourado. E a questão dessas comunidades beira-rio. Agora, mas doutor, eu só fui um péssimo prefeito. Provavelmente fui. Mas teve um motivo. Não. Provavelmente fui para o cara que não tem visão coletiva da economia. Eu arrecadava 125 milhões por mês e hoje se arrecada 190. Mas não era por causa de mim, não. É porque a Arábia Saudita parou, começou a jogar petróleo no mercado, o petróleo baixou para $29, o dólar 4,20, a minha unidade tributária era 130. A unidade tributária hoje é 450. Mas não é só Caxias. São João, Belfor Roxo, está todo mundo bem. O governador está distribuindo asfalto para o estado todo, saúde para o estado todo. O problema é o seguinte, qual é o planejamento que está feito dessa distribuição de recursos? Esse é o debate. Então, quando a gente quer debater, e as pessoas quiserem debater comigo sobre minha gestão, sobre a minha formação médica, sobre o meu legado de deputado, não é? Hoje, você vai andar no interior, você vai dizer assim, tem toda mãe de deficiente trabalha metade. De quem é essa lei? Eu tenho uma filha portadora de deficiência e fiz uma lei, redução da carga horária de trabalho da mãe de deficiente. Então, você, professora, você, assistente social, você que é funcionária pública, trabalha metade, essa lei é minha. E o passe gratuito para os doentes crônicos? Quem faz hemodiálise, quem tem câncer, vai de graça fazer o tratamento, não vai? Sim. Todo mundo. De quem é essa lei? Doutor Alexandre Cardoso. Então essas coisas marcam a minha vida, mas não marca com vaidade, não. Marca no acolhimento, no fazer o bem, no equilibrar as pessoas. E o que nós podemos fazer? Fazer o que você está fazendo. Fazer o que a TV está fazendo. Comunicar. Dizer o que é, dizer do direito das pessoas. Imagina, uma pessoa que ganha R$ 1.700 por mês, ela tem que ter papel higiênico, sabonete, água dentro de casa. Como é que tem? Porque o salário mínimo é uma mentira. É entendeu? Você viver, então esse debate agora, não adianta você estar andando em uma cidade com o nível de violência que nós estamos escutando e dizer que tem uma grande corrupção na polícia, que ganha dinheiro fulano de tal, que o bandido começa a botar a barricada lá porque tem que dar mais direito, dinheiro à polícia. Eu não quero acreditar nisso.
Mas o que acontece é que hoje, se você entrar no corte 8, você não consegue ser no centenário. Se você for lá para cima, então, quer dizer, esse é um debate que a rádio tem que fazer, que o debate, que o político tem que fazer. Exatamente. Doutor, e não fugir desse debate. Doutor Alexandre, até gostaria, primeiramente, de agradecer a sua presença aqui, né? Muito nos prestigia, pela sua inteligência, não é média. Eu tinha até falado com o Celinho, já vi o senhor falar, né? O senhor é muito bom, com muito conhecimento. A política não é só boa vontade, tem que ter projeto, tem que ter conhecimento, tem que ter todo um processo metodológico para você conhecer. Falo isso também com conhecimento, porque minha primeira formação, eu sou assistente social, então estudei e me apaixonei pela ciência política, economia política, tudo isso é inerente, envolve a política. Não é só eu ter boa vontade, é eu compreender todo o processo, entender todo o processo da cidade e a dinâmica disso, para que possa fazer um bom governo, como o senhor bem disse. Ontem, na rádio, a gente estava com o presidente de transporte de cargas do Rio de Janeiro, do sindicato, né? E ele ilustrou bem isso que o senhor falou em relação a 2018, se eu não me engano, 2018, em relação ao petróleo, né? E falou do nosso Estado, da economia do nosso Estado, né? Que muito se envolve ao petróleo, não só a cidade do Rio de Caxias, como toda a nossa região, né? Todo o nosso Estado, principalmente Caxias, por ter a refinaria, né? Ter um grande royalties em relação a isso. E aí, escutar o senhor falando isso aí, para os nossos telespectadores, nos abrilhanta, faz com que a gente venhamos a compreender todo o processo que o senhor teve, toda a dinâmica, todo o empenho político em desenvolver a nossa cidade. A pessoa que está discordando, eu quero combinar aqui com a TV Metropolitana, quem discordar, não, o Alexandre mentiu, eu desafio qualquer um a fazer um debate comigo aqui sobre esses números. Pode fazer aqui, mas não fala nas costas, não. Fala assim, eu acho que o Alexandre é mentiroso, eu acho que o Alexandre é incompetente. Você está convidado a vir debater esses números comigo. Não adianta falar na esquina e falar pelas costas, não. Tem que falar na cara. Eu quero discutir isso com a pessoa. Quero discutir receita da cidade, quero discutir o binômio petróleo-dólar, quero discutir que eu fui quem mais pagou folha, quero discutir a questão da habitação, entendeu? Então, Ricardo, eu acho muito importante que as pessoas não tenham medo de falar a verdade, porque nada convence mais do que a verdade. Então, se você acha que eu estou falando alguma inverdade, eu faço um desafio. Vem fazer um debate aqui comigo, ao vivo. Não preciso que você me diga nada que você vai me perguntar. Pergunta o que você quiser e venha fazer o debate. Porque isso tem que ser dito na rua, entendeu? Agora, o problema são as pessoas que ficam escondidas atrás de um WhatsApp, atrás de uma mídia social, e chega e faz um discurso. Eu quero discutir aqui, aonde todo mundo está vendo e onde está gravado, para não ficar com historinha da carochinha. E qual é a diferença, doutor Alexandre, da política, de quando o senhor iniciou, né, a política, para a política atual? Qual foi também o cerne, o pensamento, a motivação que fez o senhor entrar? Não, eu preciso fazer a diferença, eu preciso estar ali na política. Ô, Ricardo, primeiro é que não há ninguém que não seja político. Todos são políticos. É inerente. Né? O problema é que a pessoa quer fazer da política um meio de vida. Quando, na verdade, a política é um meio de se fazer o bem. Não é? Então, eu aprendi o seguinte, as pessoas entraram num processo de usar a política para se proteger. E, na verdade, aquele que é miliciano, aquele que é bandido, aquele que é mau caráter, ele às vezes... Então, eu acho que um cara como você, que é assistente social, devia ser vereador. Um cara que é médico, um cara que é o gari, que limpa bem a rua dele, um cara que faz a irmã Miriam, que tem um compromisso na proteção da mulher, um cara como o Celinho, porque você pode fazer diversas maneiras de entrar na política. Não tem que ser só o culto, o doutor, não. Você pode ter um bom político, um bom gari. Ele fazer uma campanha de coleta de resíduos. Aí o cara é um pedreiro. Ele vai falar assim, eu quero botar a minha experiência de pedreiro. Agora, ele tem que amar o próximo. E aí é um princípio bíblico. Porque amar o próximo é fundamental na vida da pessoa. Não é? Eu aprendi a amar o próximo. A empatia é tudo, né, doutor? Lógico. Então você vê o seguinte, o que tem de igual? Que o amar o próximo de 2010, de 2000, de 95, de 2023, tem que ser igual. Porque esse princípio é um princípio milenar.
não é? Gostar do próximo, cuidar bem, ser verdadeiro, ser uma pessoa. Agora, lógico que tem caminhos mais fáceis e caminhos mais difíceis. Não é? As pessoas não sabem, eu tive uma carrocinha de cachorro-quente aqui em Caxias. Eu comprava 1 quilo de carne, fazia 14 churrasquinhos e vendia em frente ao Cine Paz. Porque meu pai faliu, na época, ele teve uma tuberculose, nós tivemos que vender a farmácia, vender tudo, e eu tive uma carrocinha de cachorro-quente. E fazia cachorro-quente, fazia churrasquinho, e vendia churrasquinho e vendia cachorro-quente. Se reinventou, né, doutor? Pois é, agora, depois fui dar aula. Eu, quando fiz medicina, antigamente não tinha professor de química, biologia, física, e o MEC, você passava na faculdade e ele te dava uma licença. Eu dei biologia, dei química no Colégio São Jorge, no 18 de dezembro, no curso Gradiente, uma opção de colégio de Caxias. Eu tenho carteira assinada como professor com 17 anos, dando aula para o 2º grau. Antigamente era o curso científico. Sim. Eu tenho uma carteira profissional assinada com 17 anos. E tenho muito orgulho disso. Mas antes, eu tinha uma carrocinha de cachorro-quente. Agora, aí fica um cara, não, que o Alexandre... Não, eu quero debater, eu quero conversar, porque o cara às vezes pode encontrar um erro em mim, uma deficiência, eu quero aprender. Agora, olha aqui, tenha coragem, fala pela frente, não fala pelas costas. Vamos debater. E talvez aqui, o Carlos, aqui, o proprietário, você, permita que a pessoa venha aqui debater. Se é candidato a prefeito, vamos debater Caxias. Se é candidato a vereador, vamos debater Caxias. Agora, sem medo e sem ódio. Sim. Com saber, com a tranquilidade. Sim, legal. É exatamente isso, doutor. E hoje a economia, como é que o senhor vê a economia da nossa cidade hoje, atual? Veja o seguinte, a cidade hoje deve estar arrecadando aí em torno de 190, 200 milhões por mês, reais. Pode botar um orçamento de 4 bilhões que não é real, não é? O barril de petróleo ontem bateu $90 e o dólar bateu 4,90. O senhor está sempre acompanhando. Não, é porque eu sou uma pessoa que aprendi na minha vida que o saber nunca é demais. Entendeu? O amor, o saber, o carinho nunca é demais. Se puder fazer, faz mesmo. Então, por exemplo, eu acho que o governo do Estado está com dinheiro, Caxias está com dinheiro, São João está com dinheiro, todo mundo com dinheiro. O problema é saber aplicar no amanhã. Por exemplo, onde é que foi a última Copa do Mundo? Foi no Catar. Catar, né? No Catar. Por que o cara fez a Copa do Mundo? Porque o combustível fóssil, o petróleo, ele é finito. E o Catar começou a querer mostrar ao mundo que ele tem outras coisas para você ir lá. Dubai já deu uma volta. Eu ia falar, Dubai. Não é? E o Catar está dando. Eu acho que a nossa cidade tem que se tornar um polo de tecnologia. Quando eu criei o Centro de Inclusão Digital, em 2004, e Caxias se tornou a primeira cidade do país a fazer marcação de perícia médica pelo INSS, aquilo foi uma diferenciação. Nós criamos os CIDs, teve um na Praça do Laureano, teve um na Praça do Jardim Angá, teve um em Xerém, teve um na Vila São Luís. Espalhamos Centro de Inclusão Digital. E as pessoas aprenderam a conviver com a internet. Muito bom, doutor. Quando naquela época as pessoas não conviveram com a internet. Quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, eu fiz um negócio chamado CVT, Centro de Vocação Tecnológica. O que é Centro de Vocação Tecnológica? Você sabe a diferença de ensino técnico para ensino profissional. Ensino técnico é quando você faz concomitante com 2º grau. Ensino profissional é quando você ensina uma profissão. Então, por exemplo, o pedreiro não é técnico. O ladrilheiro não é técnico. A costureira não é técnico, são profissionais. E eu fiz centro de educação profissional. Então, você chegava aqui, onde era o Cruzeiro do Sul, tinha um lugar para ensinar solda, que era da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Você chegava lá no Parque Fluminense, tinha um lugar para você ensinar construção civil. Você pega um pedreiro, e você fala assim, pega um cano de meia. Ele vai lá e pega o cano de meia. O que é meia? Ele não sabe. Meia é 1/2. 1/2 é 0,5. Mas ele não sabe o que é cano de meia. Ele não sabe o que é um traçado de 1/3 de areia, 1/3 de cimento, 1/3 de terra. Então, nós começamos a ensinar as pessoas e a pessoa melhorar a qualidade da profissão dele. Nós fizemos um centro de polímero em Saracuruna, um centro de robótica em Santa Cruz da Serra, fizemos um centro de solda na Vila São Luís, um centro de modas em Olavo Bilac, onde as pessoas ensinavam a costurar, a cortar, entendeu? Então, nós fizemos um conjunto de CVTs no Estado. A gente formava por ano 450 mil.
Olha o número, 450 mil pessoas em educação profissional. Sensacional. Então, sensacional. agora, isso é um projeto revolucionário. Por quê? Nós já ouvimos falar aqui no Vale do Silício, já? Sim. Que é um centro de tecnologia que tem na costa oeste americana. O que foi aquilo? Há 30 anos atrás, o cara começou a pensar em informática. Por exemplo, hoje, o que se eu fosse prefeito eu faria? Centro de inteligência artificial, centro de AIS. Por quê? Isso vai ser grande saída, não é? Porque você vai acessar lá, como é que eu quero saber a consulta? Daqui a pouco a consulta médica vai estar demodê. A petição do advogado vai estar demodê. Já está, basicamente, já está tudo encaminhado para isso. Agora, eu tenho no meu computador, no meu celular, umas 5 inteligências artificiais baixadas. E hoje saiu agora ontem uma programação das 50 IAs do mundo, inteligência artificial, aonde o ChatGPT é o primeiro, mas tem o da Google, tem outros. Não é? E a pessoa pode baixar, e pode baixar de graça. Pode baixar pagando $20 e pode baixar de graça. E você começa a fazer, por exemplo, eu hoje faria a telemedicina. Eu faria um centro com 10 médicos, e o cara ia lá no Amapá, e estava lá um auxiliar de enfermagem, tirava a saturação, a pressão e mediria a pressão, eu botava ele em contato com o médico, e o médico atenderia. 95% dos casos se resolve com telemedicina. Esvazia o hospital. Por quê? O que faz o hospital se não ter vaga? É o cara que leva um tiro na cabeça e o cara com uma dor no peito, e o cara com uma glicemia alta, o cara com uma gripe, ele entra na mesma fila. Quando, na verdade, o hospital de emergência, ele é para atender a emergência. Você pode atender a diabetes, pode atender a gripe, pode atender... Ou seja, você está falando que poderia colocar uma questão pública. Você fazer a telemedicina dentro da cidade. Muito. Agora, isso foi possível de 18, 19 para cá e avançou muito no Covid. Eu, quando fui pró-reitor da Unigran Rio, eu quis implantar a telemedicina na Unigran Rio. Aí veio o Covid. E aí parou. Mas eu acho que a telemedicina é um grande instrumento para ser utilizado pelo serviço público. Para você poder atender a pessoa. Imagina o seguinte. Esvaziaria muito os hospitais. Eu tiraria do hospital aquela gripe, aquela dor no joelho, a artrose, a artrite, a lombalgia, a glicemia alta, e atenderia perto da casa dele, com auxiliar de enfermagem lá na ponta, com um aparelho de pressão, um oxímetro, um termômetro e uma medida de glicemia. Você resolve 95% dos casos. Agora, o médico está aqui e o cara está lá, ele me fala esses parâmetros. Eu digo para ele, meu amigo que está com a glicemia alta, vamos fazer um grifagem XR 500mg, um de manhã, uma noite. Está com uma cólica, vamos fazer um buscopanzinho, vamos fazer isso. Está com a infecção, está com amidalite, abre aí, deixa eu ver, bota a câmera do telefone para ver. Quer dizer, você resolveria, agora isso é modernidade. Isso é planejamento. Entendeu? A UERJ tem uma telemedicina ótima. Agora, quem falou em telemedicina em Caxias até hoje? Mas eu estou falando. Entendeu? Então, quer dizer, telemedicina é isso. Telemedicina é isso. E eu resolvo 95% dos casos com telemedicina. Agora, isso é o quê? Isso é avanço. Você vai para a Califórnia, você vai para Ohio, você vai para Düsseldorf, vai para Lund, na Suécia, vai para o interior da França, é tudo telemedicina. Já estão implementados. Não, muitos. Agora, você tem que estar acompanhando isso. Olha, eu fui a um encontro mundial da internet na Alemanha. Eu tenho uma filha que fez mestrado em Lund, na Suécia. E estava tendo um encontro de internet numa cidade da Alemanha. Perdão, foi em Berlim. Aí eu cheguei no centro, eu fui representando a Unigran Rio, eu era pró-reitor. Aí eu entrei, tinha umas bancas, umas coisas, que você chegava e pedia alguma coisa. Aí o cara falou assim, aqui nós estamos fazendo planta baixa de prédio. Aí eu falei, eu quero um apartamento de 2 quartos, a temperatura média da cidade é 15 graus, vai morar 3 pessoas nessa casa. Aí disse, Aí entrei no debate, na sala. 2 horas depois eu saí, tinha uma planta baixa, completa, de um apartamento de 2 quartos, com planta de água, hidráulica, elétrica, tudo pronto. O que é isso? É um software, é um programa, não é? Então, quer dizer... Você caminha para isso. Lógico. Então, eu, por exemplo, o que eu faria? Faria Caxias ser um centro de tecnologia.
Caxias... Agora, isso você pode fazer de 2018, 2019, 2020, para cá, quando houve... Lógico, nós começamos isso em 2004 aqui em Caxias. Por exemplo, você sabe há quanto tempo não tinha concurso pré-fiscal em Caxias? Nunca teve. Primeiro quem fez fui eu. Não tinha fiscal de renda concursado. Eu fui o primeiro concurso. Pergunta aos fiscais que estão lá, os concursados novos entraram no concurso de quem? Eu fiz o primeiro concurso. Doutor, tem muita coisa para a gente falar. Eu gostaria só de segurar um minutinho para a gente poder entrar com os nossos colaboradores, com o comercial. Desculpa a empolgação. É sempre muito bom ouvi-lo. E já voltamos após os comerciais com a Miriam falando um pouco sobre o seu projeto também. Clínica Psicanalítica Serenamente. Nossa equipe multidisciplinar inclui psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, neurologistas e acupuntura. Contate-nos pelo WhatsApp 21 991 34 6146 991 34 6146. Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1819, Jardim 25 de Agosto, entre o Bradesco e o CCAA, em frente à Crefisa. Cuide da sua saúde mental na Clínica Psicanalítica Serenamente e alcance serenidade e bem-estar. Temos uma novidade que vai garantir a saúde e segurança do trabalhador. Delphi Medicina Ocupacional. Oferecemos o completo PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais para ambientes livres de perigos. Nossos serviços incluem exames médicos ocupacionais, PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Não deixe de conferir nossos treinamentos diversos para manter sua equipe atualizada. Entre em contato pelos telefones 4101-1947 e 96480-7221. Estamos localizados na Rua Cardoso de Moraes, 61, sala 606, em Bom Sucesso. Priorize a saúde dos colaboradores com a Delphi Ocupacional. Sua equipe merece esse cuidado. Ok. Entrando novamente no ar, com o programa Em Foco, podcast da TV, com o doutor Alexandre, Miriam de Xerém e Celinho da Saúde. Quero agora ouvir um pouquinho da Miriam. Tem um projeto que você dá para fazer em Xerém, Miriam? Isso. No próximo dia 23 de setembro, a partir das 15 horas, nós vamos estar lá numa audiência pública na minha igreja Metodista Wesleyana Central, em Xerém, onde nós vamos falar, sobre isso aí que está como se fosse moda, a violência contra a mulher, não é? E hoje é muito normal, a gente está ouvindo disso em todos os cantos, mas poucas são as pessoas que querem estar debatendo isso, que querem fazer com que as mulheres sejam vistas de uma forma diferente, não como elas são vistas pelos seus algozes, que geralmente são marido, pai, são padrastos, são pessoas que estão ligadas a elas. E nós queremos, nesse dia, com esse evento, fazer um diferencial na vida dessas mulheres da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. É mais um pouco assim de informação que vai estar sendo passado para a mulher, para que ela se sinta segura em dizer não para o que ela está vivenciando. Isso é muito importante. Foi difícil para mim? Foi. Eu venho assim de experiência de 34 anos vivendo essa situação. Mas não foi impossível, Foi difícil? Às vezes é complicado? Você ter ouvidos para aquilo que você está passando. Às vezes você não tem uma pessoa que você realmente pode confiar. E eu fui perceber o quê? Que eu, sendo evangélica, dentro da minha igreja, eu não tive suporte para isso.
entendeu? Os anos que eu vivi dentro da igreja. E isso me despertou aonde? Numa audiência pública que eu fui na Câmara Municipal, onde foi falado sobre isso. E eu falei com a amiga que estava comigo. Bem como o doutor Alexandre falou, né? Comunicação. As pessoas não sabem, de cada 3 mulheres que vivem um relacionamento, uma é agredida física ou sexualmente. Porque não tem só agressão física, não. A mulher não quer ter relação sexual, o cara força uma relação sexual. E aquilo é um estupro, né? E aquilo é um estupro. Entendeu? Então você imagina... Mesmo sendo casadas, as mulheres não sabem disso. A importância do seu evento, Miriam, vai ser um marco, principalmente dentro de uma igreja, onde você tem... A gente tem o maior respeito pela questão do evangélico, da vida cristã. Agora, o pastor não pode falar assim, fica com ele que Deus vai dar um jeito. Não, Deus não é isso não. Deus quer que você ajude. Porque, na realidade, nós mulheres da igreja, nós somos criadas, ensinadas que o Senhor liberta, faz e acontece. Tá, eu esperei 34 anos. A outra parte quis? Não. Então, chegou um ponto e falei, peraí, não, eu tenho que sobreviver, eu tenho que viver. As pessoas só mudam se quiserem. Exatamente. E o que querem. Exatamente. E quem está falando isso não sou eu, não. Foi Sigmund Freud. As pessoas só mudam se quiserem. Ah, beleza, eu quero mudar. Primeiro ponto. E o que querem? Ah, eu quero mudar isso, isso, isso. Ah, isso aqui eu não quero mudar, isso aqui eu não quero mudar. E aí, infelizmente, não tem igreja, não tem ninguém. Claro que a igreja auxilia, projeta, dá instrumentação, instruções, né, sobre isso. Mas se a pessoa não quiser mudar, não tem jeito. Eu vou te falar, Ricardo, uma coisa. Que a igreja em si, foi o que eu vivi. E eu falei com o meu pastor quando eu fui procurar ele para fazer o evento da igreja, vamos deixar de ser hipócritas, que isso não acontece dentro das igrejas. Porque as igrejas, muitas das vezes, a maioria do tempo, agora pode ser que há uma mudança, coisa e tal, são omissas a essa situação. Entendeu? Eu venho de uma família pastoral, eu venho de pessoas que poderiam, no caso, mas também nessa época nem se falava muito nessas coisas. Nós ficávamos embaixo do pano, vamos dizer assim, não é? E aguardando em Deus. Não, peraí, porque se eu não der o primeiro passo, Deus não vai dar diante de mim. Entendeu? Eu tenho que dar o primeiro passo para que Deus venha abrir os caminhos e florescendo as coisas, e as coisas vão acontecendo. Então, eu estou vivendo assim, eu costumo dizer que esse evento é um filho. Qual é a data do evento, gerado? Dia 23 de setembro. É o quê? Um sábado? É um sábado. Então, 23 de setembro, na igreja Wesleyana, da Praça da Mantiqueira. Isso. Você que quer ser solidária com a mulher, que horas que é, Miriam? A partir das 15 horas. De 15 horas, 23 de setembro, sábado, 15 horas, Praça de Xerém, na Igreja Wesleyana. Muito com bom. A irmã Miriam coordenando esse evento. O doutor Alexandre estará presente com também. Com certeza, o doutor Alexandre e outras autoridades que vão estar lá falando, palestrando. Ô, Miriam, vai estar a Marta Rocha, não vai? Isso, doutora Marta Rocha. Quando a Marta foi presidente do CEDIM, que era o Centro de Defesa da Mulher, a vice-presidente era minha mulher, Tatiane. Na época nós fazíamos uma dobrada e uma muito importante. A Marta é uma pessoa, gente muito boa. E eu quero, assim, aproveitando a oportunidade, né, convidar todas as mulheres, os homens também, que tem homens que defendem essa causa, que não aceita esse comportamento de outros homens, violentar suas mulheres. Porque, na realidade, quando você falou uma coisa, Ricardo, muito importante, que mesmo a mulher sendo casada, ela também é estuprada. Porque quando eu entendi, na minha experiência, que eu passava por isso, eu falei, opa, peraí, não, relação sexual que eu tenho, eu sou estuprada. Não existe uma coisa dessa, não posso continuar compactuando com uma coisa dessa. Não, isso é muito importante, eu até agradeço e convido já você para vir num programa próximo falar sobre isso, porque é um tema muito importante. Vamos falar. Como eu falei, eu não só fui formado em serviço social, assistente social, e já escutei casos similares, como também, doutor Alexandre, eu tenho uma clínica, eu sou psicanalista clínico, eu atendo aqui na 25. Então, assim, o que eu ouço de relatos de mulheres nesse tipo de questão, nesse tipo de relacionamento, é muito grande. Então, o seu trabalho, você está de parabéns. Obrigada. Eu chamo também os telespectadores para poderem, né, que estão ouvindo aí, às vezes filho também é importante, ouvir, convidar a mãe, evangélica. Eu acho, Miriam, lógico, importante, mas essa luta de uma mulher evangélica fazer esse encontro dentro de uma igreja
Nós temos, que aplaudir você de parabéns. É um marco, Obrigado, realmente gente. é um marco. Tá bom? Muito obrigado. Bom, voltando aqui para o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, quando o senhor, perante, né, a estado do senhor na Câmara Federal, como deputado federal, qual foi o seu maior ganho, os seus maiores projetos? Aquele projeto de lei que o senhor, eu me orgulho, Ricardo, de ter participado de tal projeto de lei. Ô, Ricardo, eu fiz N projetos, né? Vou dar um projeto que coloca muito dinheiro em Caxias. A criação do ISS nas pistas de pedágio. Quando foi criado o pedágio, não estava na relação da onde você podia cobrar ISS. Caxias hoje tem uma grande receita do ISS dos postos de pedágio do nosso município. Isso é um projeto meu. Não é? Você fala assim, diz aí um projeto que te marcou como deputado estadual e federal. A linha vermelha para a Baixada. A linha vermelha ia parar no aeroporto internacional, porque quando foi feito para se atender à questão da Eco 92, que o Brizola e tal. Aí eu fiz um coleta de assinatura e nós trouxemos a linha vermelha até a Baixada. É muito importante isso. O que seria meu. linha vermelha? Esse projeto Só pensou só a Brasil, que já é difícil? Por exemplo, como eu falei, por redução da carga horária de trabalho da mãe deficiente. Hoje, toda mãe de deficiente, ela, funcionária pública, ela trabalha metade, a lei é minha. O passe gratuito para os doentes crônicos. Eu tinha Segumed em Caxias, que era um centro de diálise, e comecei a ver que as pessoas faltavam, porque não tinham. Aí eu fui lá e fiz passe gratuito para os doentes crônicos. Hoje deve ter uns 18 mil pessoas que fazem diálise, que tratam de câncer, que trata de tudo. O paciente e o acompanhante tem passe gratuito. Então, são leis que eu acho que marcam muito a minha vida. Agora, doutor Alexandre, o que o senhor fez de mais importante aí? Por exemplo, nós tínhamos aqui em Caxias pessoas que ganhavam 60 mil por mês de salário, que ganhavam 50. Eu acabei com essa farra. Mas tive a coragem, inclusive arrumei... Isso em 2012, né? 2013. 13. Arrumei uma porção de inimigos que ficam falando na esquina que não tem coragem de falar na frente, porque senão eu libero a lista das pessoas que eu cortei salário. Tinha ex-prefeito que ganhava 58 mil, entendeu? Ex-prefeito. Tinha gente que ganhava 60, 48, 50, mas não era um nem dois, não. Era uma quantidade grande. Isso dava, por mês aí, acho que uns 2 a 3 milhões. Acabamos com essa farra. Coragem tem que ter. Agora, pede para me trazer a relação. relação. Eu desafio o cara que está falando mal de mim, fala assim, mostre o seu contra-cheque naquela época. E mostre hoje. Aí você vai dizer porque ele está falando mal. Não é? Tinha gente que ganhava 70 mil por mês. E aí você pegava um cara de 1.500 e não pode dar aumento, mas pagava 70. Não é? Então esse é um debate que tem que ser feito. E se você quiser, eu trago aqui as listas, mostro tudo, como é que foi feito, entendeu? E como foi ser prefeito de Duque de Caxias, pegando esse gancho? Você imagina o seguinte, eu nasci na cidade, onde não tinha hospital, eu sou filho de parteira, minha parteira foi Dona Dora, foi mulher do seu Cândido, eu nasci aqui na Piauí, depois fui morar na Tuiuti, na última casa à esquerda, e a farmácia do papai era aqui na Duque de Caxias 92. Estudei, joguei bola, estudei educação, no Duque, no Santo Antônio, no Cruzeiro, e aí me formei, tenho N amigos e me elegi deputado federal 5 vezes, deputado estadual e virei prefeito. Né? E fiquei muito feliz de ser prefeito. Foi um período difícil, onde o dólar, o barril de petróleo caiu para $29, o dólar caiu para 4,20, não é? Mas eu brigo para as pessoas, eu não preciso de liminar para ser candidato a nada. Entendeu? Eu sou um ex-prefeito, agora, não estou criticando A, B, C, D, nada disso. Não é? A minha vida é uma vida com transparência, com verdade, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, procuro sempre aprender, eu tenho sempre que aprender com alguém, mas tem um negócio que é importante, não levanto da minha cama sem orar a Deus. Você vai falar assim, o doutor Alexandre levanta, dobra o joelho do lado da cama e faz uma oração. Entendeu? Por quê? Porque eu aprendi que tem alguma coisa maior, não é? Como é que é um sopro que faz você nascer? Então,
lá se junta o espermatozoide com o óvulo, faz o feto, nasce. Como é que nasce? É aquele sopro. Não? Então tem que ter alguma coisa que não é criado, que é o ser que não é criado, dizer, que é doutor, Deus. Que aonde a ciência não explica, está Deus. Essa é uma grande afirmação. Né? As pessoas, às vezes, e eu respeito todas as religiões, respeito o evangélico, o católico, o judeu, o espírita, porque o princípio é o princípio do amor, né? E da verdade. Por isso que eu falo, o Alexandre fez isso, vamos debater, me chama para debater. Por exemplo, eu gosto de andar na rua, de bater papo, lógico, o cara vai dizer, pô, o Alexandre atrasou meu salário, fez aquilo dali. Mas e o que eu fiz nessa cidade arrecadar mais? Aí tem que ser certeza, olha, atrasou o salário somente de quem ganhava o valor. Na verdade, também tem isso. Né? A folha era um negócio para ser discutido. Agora, o que eu quero é debater. Porque eu acho que o que faz a verdade é o debate. E nada convence mais do que a verdade. Essa questão da verdade, o senhor está batendo nessa tecla. Eu estou lembrando de uma frase que eu escutei de um patrão meu, que foi um cara sensacional. Foi só um patrão, foi um pai para mim. Ele chegou e falou para mim uma coisa que eu levo para a vida. Ricardo, sabe qual é a melhor parte da verdade? Não sei não, senhor Nelson. É que ela não muda, ela é imutável. Verdade. Se eu conto uma mentira para você aqui, daqui a uma semana eu for falar, vai ter uma vírgula a mais ou a menos. Daqui a 10 anos vai estar diferente. Daqui a 30, totalmente eu esqueço. A verdade, como a Bíblia é uma verdade, ela é imutável. Ela prevalece. Passa séculos, milênios, a verdade, Ricardo, ela continua sendo a mesma. Já que hoje está muito em voga, depois do que aconteceu ontem, falar de Saint-Exupéry, que é um autor francês, o essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Essa é uma frase... O Pequeno Príncipe, se não me engano, esse livro, Pequeno Príncipe, eu li o Pequeno Príncipe no Instituto de Educação, recomendado pela dona Luzia, né? E o Saint-Exupéry é um autor francês fantástico. E dentro do livro, tem lá em um determinado momento, que fala o essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. A hora que a gente entender a essência dessa frase, a gente vai amar ao próximo muito mais. Eu tenho um quadro com essa palavra. Eu vou até fotografar e mandar para o senhor. Com essa frase, eu tenho um quadro que fica no meu escritório, no meu consultório. Eu tenho o Pequeno Príncipe que eu li quando eu fiz o quarta série ginasial naquela época, eu tinha 13 anos. Eu tenho esse livro até hoje. Bom livro. O Antoine de Saint-Exupéry é um autor, ele tem outras coisas maravilhosas, o Antoine, entendeu? Mas o Pequeno Príncipe é alguma coisa fantástica. E em relação, voltando um pouquinho à política, porque não, vamos extrair desse poço de conhecimento tão bom, né? Essa água tão fértil de política, de conhecimento. Qual foi o seu maior desafio na política? Não só como prefeito, como deputado, estadual, federal, como político como um todo. Qual foi o maior desafio do doutor Alexandre Cardoso? Foi, na verdade, enfrentar uma época que as pessoas acham, Caxias é rica. E você desmistificar isso. E essa mística, né? Não é. Caxias é rica na receita. Mas quando você faz a arrecadação por pessoa, Caxias sai do 2º lugar no estado para 76º. Por quê? Imagina você, está no meu livro que eu escrevi sobre isso, tem uma parte de trás, que diz o seguinte, um pai ganha 15 mil e o outro pai ganha 5. Quem é o rico? Pai, né? De 15, né? E se o de 15 tiver 10 filhos e o de 5 tiver 1? É o de 5. Inverte. Então, Caxias arrecada muito, mas tem 1 milhão de habitantes. Então, a arrecadação per capita de Caxias é a 76ª do estado. Mas a arrecadação global é a 2ª. Mas o cara escreve que a cidade tem 1 milhão de filhos. Então, você enfrentar essa realidade e você quebrar essa ideia é um desafio que nós temos que fazer com isso aqui, com comunicação, com verdade. E o que a política representa para o senhor hoje, doutor Alexandre? Eu não sei viver sem fazer política, não política eleitoral. Por exemplo, eu estou defendendo agora a medicina canabinoide, que é um assunto bem interessante. Estou, por exemplo, defendendo a telemedicina, que é um assunto fantástico. Agora, isso é política. Agora, política eleitoral, isso é candidato, isso é um outro quadro. Nós estamos juntando um grupo
de pessoas para discutir a cidade e vamos fazer esse grupo cada vez ficar mais forte. Legal. Bem, isso é bem importante. Eu estou agora tossindo. Eu vou chamar aqui mais uma vez os comerciais. Infelizmente, a hora avança, vou chamar o comercial. Quando retornarmos, vamos fazer nossas considerações finais para poder estar fechando o programa. Infelizmente, dá vontade de continuar. Quando está bom, dá o horário, né? Verdade. Passa rápido. Passa rápido. Vamos de comerciais e já retornamos. Clínica Psicanalítica Serenamente. Nossa equipe multidisciplinar inclui psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, neurologistas e acupuntura. Contate-nos pelo WhatsApp 21 991 34 6146 991 34 6146. Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1819, Jardim 25 de Agosto, entre o Bradesco e o CCAA, em frente à Crefisa. Cuide da sua saúde mental na Clínica Psicanalítica Serenamente e alcance serenidade e bem-estar. Temos uma novidade que vai garantir a saúde e segurança do trabalhador. Delphi Medicina Ocupacional. Oferecemos o completo PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais para ambientes livres de perigos. Nossos serviços incluem exames médicos ocupacionais, PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Não deixe de conferir nossos treinamentos diversos para manter sua equipe atualizada. Entre em contato pelos telefones 4101-1947 e 96480-7221. Estamos localizados na Rua Cardoso de Moraes, 61, sala 606, em Bom Sucesso. Priorize a saúde dos colaboradores com a Delphi Ocupacional. Sua equipe merece esse cuidado. Voltamos com o programa Em Foco, podcast na TV. Agora vamos para as considerações finais dos nossos convidados. Doutor Alexandre, por favor, suas considerações finais para os nossos telespectadores. Ô, Ricardo, eu acho que todo mundo que faz o que vocês estão fazendo, tem um programa, comunica, com um desafio, merece de mim respeito, admiração. E você que está vendo esse programa, sabe, procura valorizar aqui a nossa cidade, quem está fazendo comunicação, a Baixada. Porque, infelizmente, a TV que chega aqui é a TV Globo, é a Record, a Rádio Tupi, e você vai a Campos, tem 3, 4 canais de televisão, tem 5 rádios, não tem quantos jornais. E quando eu vejo pessoas como o Carlos, como você, que enfrentam o desafio de fazer uma comunicação na cidade, merece toda a minha admiração. Eu sou nascido e criado aqui em Caxias. Mas é um desafio. 85 Caxias, sou de Caxias, de uma família também muito pobre, humilde, fiz minha primeira faculdade, segunda faculdade, pós-graduação. Vê como você tem que ser aplaudido de pé. E está fazendo aqui. Quantas pessoas aprenderam alguma coisa nesse papo com o Celinho? Foi muito rico hoje nosso você, com a gente aqui. Quer dizer, isso daqui é o que a gente chama de educação. Sim. Educação é isso. Educação é escola? Não. Educação é a integração socioeconômica educacional que chega até uma sociedade. Doutor Alexandre, agradeço muito a sua participação. As portas estão abertas. Por favor, volte novamente, futuramente, para falar um pouco mais para os nossos telespectadores sobre a nossa cidade. Pastora Miriam, por favor, suas considerações finais. Eu agradeço por essa oportunidade e convidando a vocês, mulheres, né, os homens também, as adolescentes, para estar com a gente, nos prestigiando, porque é um evento para a mulher. Não é meu, é nosso. Né? No dia 23 de setembro, a partir das 15 horas, na Igreja Wesleyana Central de Mantiqueira. Não tem errada. Ponto do ônibus é pertinho para quem vai de ônibus. Esse sábado agora, outro sábado, outro, né? Então outro aqui, sábado. Sábado que vem, na Praça de Xerém, Igreja Wesleyana, 15 horas. Quem tem paixão e ama a sua mulher tem que estar lá. Maravilha. Eu agradeço, tá? Dessa, não tem que Deus abençoe vocês a cada dia. Amém. Tá bom? Celinho da Saúde, por favor. Eu quero agradecer mais uma vez, Ricardo, realmente o convite que você tem feito e a abertura que você nos deu aqui para toda a terceira
sexta-feira do mês, nós vamos ter uma pessoa do nosso grupo Resgate da Semente para falar de projetos. Muito obrigado, eu estou muito feliz desse grupo que o doutor Alexandre me deu a oportunidade de participar, a irmã Miriam, e no dia 23, mais uma vez, dia 23 de setembro, às 15 horas, na Praça da Mantiqueira, estaremos lá. Eu fui convidado a ser o cerimonialista do projeto e vamos estar lá. E você, Ricardo, já está convidado a estar participando. Certamente estarei lá. Obrigado a todos. Eu agradeço a mesa, aos convidados, agradeço a nossa audiência, a toda a produção do TV Metropolitana Canal 2. Próxima semana estaremos aqui com Carlos Daniel Erdi, neto de José de Souza Erdi, que ele é um teólogo, professor de aramaico, um cara também que tem um poço de conhecimento, estará aqui falando um pouco também sobre a nossa cidade, que ele também é caxiense, o tempo que ele passou na França estudando aramaico, e levar um pouco mais de conhecimento para vocês. Obrigado, até o próximo programa.